Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner e eu quero conversar com você sobre o seu olho, o olho humano. Como que a gente enxerga? Quais são os defeitos de visão? Você já teve dificuldade para ler um livro? Ou enxergar uma placa de trânsito que estava a uma certa distância? Pois é, a gente começa a ter essa dificuldade por causa de alguns defeitos de visão, defeitos que acontecem na estrutura do nosso olho. E existem lentes capazes de corrigir esses defeitos de visão. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. O olho humano, as lentes e os defeitos de visão e essas correções que a gente pode fazer em relação a isso. Vamos ver aqui. Gente, o nosso olho, ele é construído da seguinte forma. Nós temos inicialmente a córnea, que é essa parte inicial aqui, que seria mais uma proteção para o olho. Ok? Nós temos a íris, certo? Que é a parte aqui mais escura do nosso olho. E nós temos dentro dessa íris, ok? Uma coisa que a gente vai chamar de cristalino. Este cristalino é a nossa lente. Você pisca muito? A gente sempre precisa lubrificar essa córnea, essa estrutura externa do olho, de modo a manter essa superfície sempre limpa, livre de sujeira, como se você estivesse limpando uma lente realmente, senão vão aparecer impurezas na imagem, certo? Essas duas partes aqui que a gente chamou de íris, elas podem dilatar ou contrair. Isso faz com que a gente dilate ou contraia um elemento chamado pupila do nosso olho, que é essa parte central do seu olho. Dá uma olhadinha aí, olha para o olho do seu amigo, procura alguém que está perto de você, olha o olho dele. Você vai perceber que essa parte é um buraco por onde vai passar a luz. Então a pupila vai permitir maior entrada ou menor entrada de luz, dependendo do ambiente que você está. Se você estiver num quarto completamente escuro, a sua pupila vai dilatar ao máximo para permitir a maior entrada de luz. Por quê? Porque está entrando pouca luz. Então ela vai dilatar, tentar capturar a maior parte de luz que existe para você conseguir enxergar. Porém, ao acender a luz, o que vai acontecer? Vai entrar muita luz de uma vez só porque essa pupila está dilatada. O que vai acontecer? Ela vai contrair imediatamente tentando regular essa passagem de luz. Certo? Gente, aonde que nós enxergamos? Nós não enxergamos aqui na parte da frente do nosso olho. Nós enxergamos aqui na parte de trás. Quem é responsável pela formação de imagens é a nossa retina, que está aqui atrás. É aqui que são projetadas as imagens ao passar, quando os raios passam pelo nosso cristalino e projeta a imagem aqui atrás, que fazem disparar aqui os nossos nervos ópticos, recebendo pulsos elétricos ou transformando essas imagens luminosas em pulsos elétricos, de modo a mandar para o nosso cérebro a formação das imagens, certo? O que acontece com as pessoas é que talvez há um problema aqui, nessa curvatura desse cristalino, nessa lente. E aí a gente precisa utilizar lentes corretoras. A nossa lente do nosso olho cristalino é uma lente considerada uma lente de bordas finas. O que é uma lente de bordas finas? As lentes esféricas são de dois agrupamentos que a gente pode dizer que é as bordas finas e as bordas espessas. Sendo essas lentes mais densas do que o meio onde elas estão, por exemplo, uma lente de vidro no ar, as lentes de bordas finas, elas vão ter sempre a característica de convergir esse raio. Fiz um exemplo aqui, eu tenho um objeto, eu tenho uma lente de borda fina. As lentes esféricas, elas são feitas de duas curvaturas. Então elas vão ter dois centros de curvatura, que a gente vai chamar aqui de antiprincipal, e ela vai ter dois focos, o foco objeto e o foco imagem. Então quando o raio entra paralelo e vai atravessar essa lente, ele vai sair pelo foco imagem. Quando ele entra pelo vértice da lente, ele passa direto pelo vértice da lente. Qualquer raio de luz que passe pelo vértice de qualquer tipo de lente, ele passa direto sem sofrer interferência. Agora, quando ele entra pelo foco objeto, ele vai paralelo, certo? Então perceba o seguinte, do lado do objeto existe o foco objeto e o antiprincipal objeto. Do lado da imagem existe o foco imagem e o antiprincipal imagem. Os raios só passam pelo foco imagem e antiprincipal imagem depois de cruzarem a lente. Antes de cruzar a lente, eles vão passar sempre pelos elementos do objeto, tá? Guarda isso aí para você, na hora que você for trabalhar mais especificamente as lentes. Então,
Então as lentes de borda fina, tá vendo o que está acontecendo? Os raios estavam espalhados, eles vieram aqui, convergiram, se juntaram em um único ponto para formar nova imagem. Então aqui está uma imagem invertida, e toda imagem invertida é chamada de imagem real. Interessante isso, quer dizer que você enxerga as coisas aqui de ponta cabeça nos seus olhos, porque a imagem sempre se forma invertida e precisa ser uma imagem real formada na retina para que consiga mandar esses pulsos elétricos para o meu cérebro, ok? Então a gente já descobriu que são lentes de bordas finas e o que são lentes de bordas espessas. As lentes de bordas espessas, elas vão agir de forma contrária das bordas finas. Ao invés de elas convergirem esses raios, elas vão espalhar esses raios, que a gente chama de divergência, certo? A partir daí, a gente pode entender quais são os defeitos de visão e qual o tipo de lente que a gente vai utilizar para corrigir esse defeito de visão. Vamos dar uma olhada? Continuando aqui, pessoal, dentro dos defeitos de visão que a gente tem, o primeiro dele é a miopia. A miopia é uma anomalia que acontece no cristalino, onde a gente tem um prolongamento desse cristalino, ele fica muito alongado, diminui assim a sua curvatura. Como diminui a sua curvatura, o que vai acontecer? Nesse caso vai acontecer o seguinte, os raios chegam paralelos aqui no olho, eles passam para essa lente que a gente já falou que é uma lente de borda fina, convergem, mas eles convergem aqui, antes da retina. O que vai acontecer? Se eles convergiram antes, a gente vai ter uma imagem assim meio embaçada para a gente conseguir enxergar. Vai ficar meio desfocada essa imagem. A pessoa não vai conseguir ter uma resolução muito boa dessa imagem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar alguma coisa, um tipo de lente aqui nesse sistema que permita com que a pessoa consiga corrigir, ou seja, que a gente consiga afastar um pouco esses raios, de modo que eles venham a se cruzar somente sobre a retina. O que a gente faz? A gente corta aqui e joga nesse sistema uma lente que a gente vai chamar de lente de borda espessa, uma lente divergente. Ao jogar uma lente divergente, o que ela vai fazer? Ela vai afastar um pouco esses raios, só um pouco, e ao afastar um pouco esses raios, eles demoram mais para se cruzar, de modo que eles passam a se cruzar apenas lá atrás, aonde estaria a nossa retina. E aí a gente consegue ter imagem. Olha a diferença de posição do que a gente tinha antes para o que a gente tem agora. Então a importância da utilização de lentes nesse caso, na correção dessa anomalia no olho, certo? Então essa é a miopia. Só para você guardar, eu deixei aqui um resuminho, miopia, alongamento do globo ocular. O que acontece? Afasta a retina parece que está mais para trás. A imagem então é formada antes da retina. A gente vai enxergar meio embaçado, principalmente imagens muito distantes, ok? Objetos distantes. O que a gente faz para corrigir? A gente utiliza lentes divergentes. Lentes divergentes, essas que são as lentes de bordas espessas, que vão funcionar como um sistema que vai afastar um pouco esses raios e vai fazer eles convergirem depois pela segunda lente um pouco mais distante, certo? Vamos lá para o nosso segundo defeito de visão. Outro defeito de visão que acontece muito, é muito comum, é a hipermetropia. A hipermetropia ocasionada pela diminuição do globo ocular. Percebe que ela é exatamente o oposto da miopia. A miopia era o alongamento do globo ocular. A hipermetropia é a diminuição do globo ocular. Na miopia aconteceu o quê? O afastamento da retina. Na hipermetropia acontece a aproximação da retina. Ixi, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que os raios vão convergir muito rapidamente, então, que é exatamente o contrário do que estava acontecendo, e a imagem vai ser formada para além do globo ocular. Como que a gente resolve esse problema? A gente precisa fazer com que esses raios venham a convergir muito mais rapidamente. Para que eles venham convergir muito mais rapidamente, a gente vai utilizar um tipo de lente, que a gente vai chamar de lente convergente. Ou seja, são as nossas lentes de bordas finas. Quando a gente utiliza as lentes de bordas finas, esses raios vão convergir um pouco antes já de entrar no cristalino e depois eles convergem muito rapidamente. E aí acabam formando a imagem exatamente sobre a retina. Eu deixei sobrepostos os raios de propósito aí para você ver o que acontece nessa relação, certo? Então, só resumir para você, a hipermetropia é a diminuição do globo ocular que ocasiona a aproximação da retina.
fazendo com que a imagem seja formada para além da retina. A pessoa tem dificuldade para enxergar principalmente objetos muito próximos a ela, fica embaçado esses objetos, e aí a correção vai ser a partir de lentes convergentes, lentes de bordas finas. Gente, ainda existe outros defeitos de visão, por exemplo, como o astigmatismo. O astigmatismo, a gente tem um problema aqui, ó, na parte da estrutura do olho, em que o raio de curvatura é diferente em vários pontos. E aí a gente não consegue fazer o cruzamento desses raios corretamente num único ponto. Então a pessoa tem cruzamento de raios em vários pontos, a imagem vai se formando embaçada nesses pontos. Nesse caso, a gente precisa utilizar uma lente que corrija pontualmente cada um desses defeitos. Aí a gente vai utilizar uma lente esferocilíndrica. Então, no astigmatismo, lentes esferocilíndricas para correção. A gente tem também outro defeito de visão chamado presbiopia. A presbiopia é o caso da vista cansada. Ela parece muito com a hipermetropia, porém ela ocorre por causa do envelhecimento da pessoa. A gente vai perdendo a rigidez da musculatura, vai ficando flácida e a gente já não consegue acomodar muito bem as imagens. Aí nós precisaremos também de uma lente convergente. Beleza? São os principais defeitos de visão, pessoal, e é o suficiente para você conseguir fazer os seus exercícios e mandar super bem nas suas provas. Um abraço e até a próxima aula!